Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a companhia Prio, que divulgou os seus resultados do terceiro trimestre desse ano de 2023. A ideia aqui do vídeo é trazer para vocês as recomendações do mercado para a companhia Prio, calcular o preço justo para as ações segundo a metodologia do Benjamin Graham e analisar os indicadores de valuation da companhia. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, como vocês já sabem, antes de eu começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da PetroRio. O nosso objetivo aqui do vídeo é trazer informações para vocês, investidores, poderem tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, a PetroRio ela apresentou seus resultados em relação a esse terceiro trimestre e é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. E começando aqui pela parte de destaques. Segundo a apresentação, o primeiro destaque que eu trago para vocês, investidores, é que houve um recorde na produção de petróleo, chegando a 100 mil barris de óleo por dia. Ou seja, a cada dia a PetroRio melhora a sua produção. E isso para nós investidores é excelente. O segundo destaque que eu trago também é uma informação muito relevante. O Lift Cost, que nada mais é do que o custo de produção para cada um desses barris de petróleo, chegou a 7 dólares, ou seja, um novo recorde alcançado aí pela companhia PetroRio. Essa informação, investidores, ela é relevante, pois quanto menor for o custo de extração do barril de petróleo, mais eficiente é a companhia, e isso traz lucratividade. Um outro destaque também que eu trago para vocês é que a eficiência do campo de Albacora do Leste chegou a uma eficiência operacional de 80%. Um outro ponto positivo também para nós investidores. Além disso, investidores, a receita líquida da companhia teve um aumento de 121% nesse terceiro trimestre. Vale lembrar que aqui na apresentação eles sempre comparam com o terceiro trimestre do ano passado. O EBITDA ajustado também teve um aumento de 121% e o lucro líquido foi recorde de 126% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Ou seja, investidores, a PetroRio apresentou números espetaculares como a gente já está acostumado aí com a companhia. Nessa página da apresentação, a gente consegue perceber a linha do tempo em relação ao lift cost, a produção do barril e também as posições de caixa e também a dívida da companhia. Começando aqui pela parte do lift cost, a gente percebe, investidores, que desde lá do início a PetroRio ela vem reduzindo o seu custo de produção, chegando ao valor mínimo nesse terceiro trimestre de 2023. E essa trajetória aqui de redução de custo é excelente para nós investidores. E aqui ao lado a gente vê a mesma coisa, porém a trajetória do aumento de produção do barril de petróleo, chegando ao seu nível recorde nesse terceiro trimestre. E um ponto de atenção para vocês, investidores, prestem muito atenção nesses números de produção, pois isso é o que vai justificar um crescimento da companhia e também a alta no preço das suas ações. Quando a gente estiver analisando os indicadores de valuation, isso daqui é o que vai fazer a diferença para a gente. Bom, dando sequência e falando agora da posição de caixa, desde 2020 a gente vê que a PetroRio vem construindo uma grande posição em caixa. Porém, aqui no primeiro trimestre desse ano de 2023, houve uma redução nesse número. E a gente vê o mesmo refletido aqui no endividamento, que no primeiro trimestre desse ano também houve um aumento na dívida que não existia nos períodos anteriores. E a razão da queda da sua posição em caixa e também do aumento na dívida do mesmo período é por conta dos investimentos que a companhia vem fazendo. Porém, a gente percebe a reconstrução do seu caixa aqui nos próximos 2 trimestres. Já aproveitando e falando aqui sobre a dívida líquida, a gente percebe, investidores, que desde o início do ano de 2021 até o ano passado, a companhia estava com dívida zero, ou seja, o indicador dívida líquida sobre o EBITDA estavam todos zerados. Porém, aqui no primeiro trimestre desse ano, essa dívida aumentou, devido aos investimentos que a companhia vem fazendo. Porém, trimestre a trimestre, a gente percebe a redução do seu endividamento e, obviamente, a construção novamente da sua posição de caixa. E é claro que tudo isso é muito importante para nós investidores.
E por último, investidores, eu vou trazer aqui alguns números importantes da PetroRio. Como vocês sabem, a lucratividade de uma companhia de petróleo, ela está basicamente aqui dentro do preço do Brent, do barril de petróleo negociado no mercado, a taxa de câmbio e o lift cost, que é o custo de produção. Ou seja, investidores, sempre que há uma oscilação no barril do Brent, ou uma oscilação cambial, ou até mesmo um aumento no lift cost, ou seja, o custo de produção do barril, isso afeta a lucratividade da empresa. E a gente consegue entender isso exatamente nesses números nessa parte do quadro. Por exemplo, no terceiro trimestre aqui do ano de 2022, o barril do Brent estava em 97 dólares. E nesse terceiro trimestre, o barril do petróleo está em 85 dólares. Além disso, a gente tem aqui a taxa de câmbio, que também oscilou bastante nesse período. Quando a gente olha aqui o terceiro TRI de 22, o dólar estava cotado a 5,25. E a média do dólar aqui no terceiro trimestre de 2023 é de 4,88, ou seja, um diferencial de 6,9%. Sempre que a PetroRio é impactada aqui pelo barril do Brent ou até mesmo pela taxa de câmbio, ela precisa compensar isso em produção. E é exatamente isso que a gente percebe aqui no campo de frade, que teve um aumento de produção de 102%. Dessa forma, compensando esse déficit aqui com o barril de petróleo e também com a oscilação do câmbio. E aqui em desempenho financeiro, a gente vai ver como a PetroRio está administrando aquelas três variáveis que eu mostrei anteriormente para vocês. Olhando aqui a receita líquida e comparando o terceiro TRI de 22 com esse TRI de 23, a alta nas receitas foram de 121%. Houve uma alta também no resultado operacional da companhia, que bateu 119%, o seu EBITDA também cresceu 117% e tudo isso refletiu num lucro líquido de 126% nesse terceiro trimestre. Deu para perceber, investidores, que a PetroRio apresentou excelentes números, como a gente já vem acompanhando aí nos últimos trimestres. Mas e aí? Como que o mercado está olhando para as ações da PetroRio? Qual é o preço-alvo colocado pelos analistas? Para a gente ter um norte em relação a isso, eu trouxe algumas recomendações de mercado. E a primeira delas é do banco BTG Pactual. Segundo os analistas do BTG, eles estão enxergando aí um preço-alvo para as ações da PetroRio na casa dos R$ 67. Projetando esse ganho de capital aqui no TradingView, obviamente considerando o preço atual aqui da PetroRio, que está em R$ 48,22, lá na casa dos 67, você investidor teria um ganho de capital de 39% investindo nas ações da PetroRio. No entanto, investidores, para a gente comparar com uma outra casa de análise bem conhecida no mercado, e eu estou falando aqui do Goldman Sachs, os analistas do Goldman Sachs colocaram preço-alvo para as ações da PRIO em R$ 55,90. Isso saiu aqui no mês 8 desse ano de 2023, ou seja, foi um pouco antes desses resultados do terceiro trimestre. Mas projetando aqui no TradingView, para a gente ter uma ideia do ganho de capital nesse valor de R$ 55, o ganho de capital seria de aproximadamente 16%. A gente percebe com isso, investidores, que os analistas de mercado estão otimistas com a companhia. E para fazer aquela melhor de três, eu trouxe aqui um relatório de recomendações do TC Matrix, que saiu no dia 1º de novembro desse ano, ou seja, ele está bem fresquinho aí. Foi logo após a apresentação de resultados da companhia. E segundo os analistas aqui do TC Matrix, a recomendação também é de compra e o preço-alvo gira em torno da casa dos R$ 58. Segundo os analistas aqui do TC Matrix, o ganho de capital seria de 21%. Com isso, investidores, a gente percebe que os analistas estão muito empolgados aí com as ações da PRIO. Porém, será que esse preço-alvo colocado aí pelos analistas faz sentido segundo a metodologia de investimentos do Benjamin Graham? E para isso, a gente vai calcular agora o valor intrínseco das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham. Se você já acompanha o nosso canal há bastante tempo, você já sabe que o Benjamin Graham é nada mais, nada menos do que o tutor do Warren Buffett e também já deve conhecer um pouquinho aí sobre a fórmula mágica que ele criou para descobrir o valor intrínseco de uma ação. Mas se você é novo no canal e não conhecia, se inscreve aí, deixa o like pra gente. Mas continuando aqui, investidores, a fórmula do Benjamin Graham leva em consideração o valor atual da cotação da companhia, os indicadores de LPA, VPA e também algumas métricas aqui de PL. E segundo essa metodologia, segundo essa fórmula, o valor intrínseco aqui para as ações da PRIO seria de R$ 41,01. Isso significa que, segundo a metodologia do Benjamin Graham, a margem de segurança está negativa em 15%. É como se as ações, os preços atuais aqui na casa dos 48,19
estivessem acima do seu valor intrínseco. Dessa forma, segundo a metodologia do Benjamin Graham, não é recomendado você investir na companhia nesse momento. Mas vale um destaque, investidores, essa fórmula foi criada lá em 1940 e naquela época as companhias tinham outros tamanhos e outras métricas, principalmente de PL e VPA. Atualizando aqui essas métricas para os tamanhos atuais das companhias, eu cheguei aqui a um valor intrínseco de R$ 52,94 e com uma margem de segurança de apenas 10%. Ou seja, segundo essa metodologia, investidores, as ações da Prio estão muito próximas do seu valor intrínseco. Mas vocês então podem se perguntar, investidores, por que os analistas de mercado estão indicando as ações da PetroRio como compra e colocando o preço-alvo muito maior do que o valor intrínseco das ações. A expectativa desses analistas é que a PetroRio continue crescendo, ou seja, aumentando a sua produção e reduzindo o seu lift cost. Dessa forma, ela vai sustentar esse crescimento por mais tempo e obviamente que esses parâmetros aqui utilizados pela fórmula do Benjamin Graham irão mudar conforme a companhia for apresentando novos resultados. Ou seja, os analistas têm uma expectativa de crescimento para a companhia. Para ajudar vocês a entender isso um pouco melhor, a gente vai fazer agora a análise dos indicadores de valuation da companhia. E começando aqui pelo indicador PL, que é o indicador mais conhecido aí da bolsa, que compara o preço das ações com a sua lucratividade, o PL aqui da Prio é de 9,36. Quando a gente olha o histórico, a gente percebe aqui que a Prio oscilou bastante dentro do seu PL, porém ela nunca ficou com um PL negativo, e isso é muito bom. No entanto, investidores, a média aqui do PL da companhia é de 10,73, e com o valor aqui de 9,36, ela vem trabalhando abaixo da sua média. E isso pode representar para nós investidores uma oportunidade de compra das ações da companhia. Vamos olhar um outro indicador que também compara o preço das ações, porém com o valor patrimonial. E esse indicador aqui é o P sobre VP, que está aqui na casa dos 3,31%. Esse indicador ele compara o preço com o valor de patrimônio. Isso quer dizer que, somando todas as ações da companhia, hoje ela está valendo 3,3 vezes a mais do que a companhia tem de patrimônio. Isso mostra para nós investidores que a Prio está super valorizada aí no mercado. Isso não indica uma possibilidade de compra das ações, mas é aquilo que eu falei, os analistas estão vislumbrando uma expansão e um crescimento da companhia, ou seja, estão esperando que ela produza mais petróleo com menos custo. Falando agora de lucratividade, aqui no indicador LPA, que está aqui na casa dos 5,14, quando a gente olha o histórico da companhia, a gente percebe que a média está negativa. Isso mostra que a companhia durante muito tempo ela teve uma lucratividade por ação negativa. Porém, a partir aqui de 2015, a empresa só apresentou resultados bons, mantendo seu lucro por ação entre 1,52 e agora atualmente na casa aqui dos 5,14. Portanto, a Prio vem mantendo aqui uma excelente lucratividade por ação desde 2015. Investidores, eu vou pular a parte de endividamento, pois a gente já viu isso super atualizado lá na apresentação de resultados da empresa. Eu vou pular aqui para a parte de eficiência, e começando pela margem líquida, que está aqui em 44%, uma excelente margem líquida para uma companhia de petróleo. E nós percebemos aqui no histórico da margem líquida que desde 2015, muito parecido com o indicador LPA, a companhia vem mantendo uma excelente margem líquida desde aquele período. Ou seja, a Prio vem sendo aí um reloginho suíço nos últimos 8 anos que ela vem operando aí no mercado. Falando aqui dos indicadores de rentabilidade, o ROI, que é o retorno sobre o equity, está na casa dos 35%. É um dos melhores ROIs que eu já vi aí no mercado. E quando a gente olha aqui o histórico, a companhia mantém um ROI positivo desde o ano de 2015 também, ou seja, ela vem mantendo a sua lucratividade ano após ano, e isso é muito positivo para nós investidores. O mesmo a gente vai ver refletido aqui no ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, que também só apresenta números excelentes desde o ano de 2015. Bom, falando dos indicadores de crescimento, o CAGR de receitas e também o CAGR de lucros, que através das receitas dos últimos 5 anos projeta um futuro crescimento para a companhia Prio, a gente vê aqui um CAGR de receitas de 64%, também um dos maiores CAGRs que eu já vi aí no mercado, e ela vem melhorando isso desde 2019, ou seja, a companhia vem fazendo um excelente trabalho no aumento das suas receitas e provavelmente a gente vai ver isso refletido aqui na parte do CAGR de lucros, que
que está aqui nos impressionantes 145%. E a gente percebe que desde 2020 ela vem aqui crescendo absurdamente na projeção do seu lucro futuro. Bom, investidores, deu para perceber que os números da PetroRio são excelentes. O único número ruim aqui desses indicadores está exatamente aqui. A PRIO ainda não distribui dividendos. E eu, que sou um investidor que adora dividendos, fico muito chateado quando vejo isso. Mas provavelmente no futuro, investidores, a gente vai ver a PRIO aí distribuindo dividendos para os seus acionistas, mas isso pode demorar bastante tempo. Mas me diz aí, investidores, o que vocês acharam dos resultados da PRIO? Você já é investidor ou está pensando em investir na companhia? Deixa aí nos comentários que eu estou curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.